Entra. Então, o subtítulo da aula é Lembrando de Sri Vrindavana. É uma aula de Srila Acharyadeva Goswami Maharaj em Sri Navadvipidam, no dia 17 de dezembro de 2010. Então, começando a aula, Srila Acharya Maharaj fala assim, Radha Padankita Dama Vrindavana Jara Nama. O que quer dizer isso? Vrindavana, a morada decorada por Radha. Parecendo lótus. Você deve sempre fazer Vrindavana Parikrama com a sua cabeça, a sua mente. Então, Parikrama de Vrindavana, Srila Acharya Maharaj está falando, deve sempre ser feito com a mente, com a cabeça. Você conhece isso? Ele fala, você sabe como fazer isso? Não com as pernas, mas com a cabeça, com a mente. A sua divina graça e os devotos, eles sorriem. Nós estamos rindo, ele diz, brincando, mas, na verdade, você deve lembrar em sua mente, eu estou andando aqui com a minha cabeça. Você deve fazer o Parikrama de Vrindavana com a cabeça. Um outro verso aqui diz o seguinte, se você não adora Shrimati Radharani, a sua adoração a Krishna não é nada. Então, o que quer dizer esse verso aqui? Sem Shrimati Radharani, não adianta nada você fazer adoração a Krishna. Por isso, nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nós não temos Krishna sozinho no altar. Nós não adoramos Krishna sozinho. Nós adoramos Krishna com Shrimati Radharani. E quem falou isso também foi Srila Raghunatha Das Goswami, o Goswami de Vrindavana responsável pelo Prayojana, a meta última da vida. Ele falou... Eu não quero Krishna em Kurukshetra. Eu não quero adorar o Krishna de Kurukshetra. Eu não quero adorar Krishna de Dwaraka, onde ele é rei. Eu não quero adorar Krishna de Mathura. Eu quero adorar Krishna com Shrimati Radharani, em Goloka Vrindavana. Eu quero Krishna, pastorzinho de vacas, não como rei, tocando flauta, pastoreando vacas, brincando com as gopis, com Shrimati Radharani. É esse Krishna que nós adoramos. E não adianta querer adorar Krishna se não fizer com Shrimati Radharani junto. Você não está fazendo nada. Esse verso que diz aqui. Sem a misericórdia do Guru, nada pode ser possível. Tudo é impossível. E o Guru, em última instância, é Shrimati Radharani. Então, sem a misericórdia do Guru, sem o serviço devocional do Guru, nada é possível. Outro verso aqui diz, Vrindavana, a morada em forma de lótus, decorada por Shrimati Radharani. Vrindavana é um lugar muito agradável. Em Vrindavana não há carne, nem ovos.
nem peixe nos restaurantes e hotéis de lá. Não há nada disso. Eles organizaram isso lá tão bem. Eu gosto desse tipo de coisa. Aqui em Navaduípe, Silachar Maharaj fala, se você está com fome, não pode comer nada, não pode levar comida para lugar nenhum, porque em todas as lojas, você não pode comprar nada em nenhum lugar, porque em todas as lojas há ovos. Antes, eu achava que a confeitaria era bom, mas agora, até nas confeitarias, quando fazem samosa, colocam cebola, alho. Você não pode fazer nada, não pode comprar nada nas lojas agora. Nós tentamos arranjar tantas coisas para Navaduípe por tantos anos, mas o governo não concorda. As pessoas, elas cortam peixes, elas matam peixes, carne, cabrito, frango, etc. E fazem isso ao relento. Dá para ver o quanto se degradaram as pessoas em Navaduípe. Não há restrições, nem regras e regulamentos. Eles fazem isso abertamente, sem nenhuma cobertura. Lá em Navaduípe, isso aqui, Silachar Maharaj está falando em 2010. Imagina como está agora, 12 anos depois. 2010 ele falou isso. As pessoas matam os animais, cortam os animais na rua, ao ar livre, sem regra, sem regulamento. Não se pode comprar nada nas lojas que tem cebola, alho. A confeitaria tem ovos nos bolos, nos doces, tem ovos. Na comida, na samosa, tem cebola, tem alho. Então, não dá para comer nada na rua, disse Silachar Maharaj aqui. Nada. Mas nós fazemos o Govardhana Parikrama e Navaduipidam Parikrama. Um outro verso aqui diz o seguinte: na companhia de devotos amorosos, eu contemplo todos os lugares que o meu Gauranga Sundar vagou durante os seus passatempos estáticos. Eu estava contando isso agora. Eu irei aos lugares onde Gauranga Sundar Mahaprabhu foi. Eu verei todos esses lugares com os devotos. Pranay Bhakata Sangye. Mahaprabhu, ele foi a muitos lugares. Por exemplo, no sul da Índia. Não tivemos a oportunidade de ir lá, mas Gurudeva foi muitas vezes ao Parikrama do sul da Índia. Também pensamos que, se tivéssemos tempo, nós poderíamos ir para lá, depois do Gora Purnima. Eu sei muito sobre o sul da Índia, pelos livros, mas eu nunca fui lá. Guntur está lá. O Godavari
A margem do rio Godavari está lá. Tem muitos lugares por lá. Aí ele falou outro verso, Silachara Maharaj. Nos dias em que eu vejo o serviço devocional acontecendo em minha casa, eu sinto que Goloka se manifestou lá. Isso está escrito na canção Shuddha Bhakta Charanareno, por Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu, os dias que eu vejo o serviço devocional acontecendo na minha casa, Goloka está lá. É o lugar transcendental. Por isso, Srila Siddhar Maharaj falou, um templo Gaudiya Vaishnava que tem adoração à deidade todo dia, que tem serviço devocional, serviço aos devotos todo dia, e segue regras e regulamentos, é o mundo transcendental. Não há diferença entre um templo e um mundo transcendental. E Srila Bhaktivinoda Thakur falou, quando eu vejo o serviço devocional acontecendo em minha casa, lá é Vrindavana. Lá é Goloka Vrindavana. São palavras escritas por Srila Bhaktivinoda Thakur. Na verdade, se a adoração está acontecendo em alguma casa, essa casa é como Goloka Vrindavana. É por isso que Gurudeva também dizia aos devotos, chefes de família, você pode fazer em sua casa um templo, fazer o Mangalarati, fazer os Kirtans. Você pode fazer isso todos os dias. Isso se chama praticar corretamente. E essa é a nossa prática. Existe Govinda, Gopinata e Madana Mohan. São as principais deidades do Gaudiya Vaishnavismo. E aí Silachara Maharaj fala outro verso. Essas três deidades de Vrindavana, Madana Mohan, Govinda e Gopinata, roubaram o coração e alma dos Gaudiya Vaishnavas, seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eu adoro os seus pés de lótus, pois eles, as deidades, são os senhores do meu coração. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 1, verso 19. Eles são as deidades de Sambandha Tattva, Abhideya Tattva e Prayojana Tattva. O que quer dizer isso? Eles são as deidades de Sanatana Goswami, que é o Goswami de Vrindavana, responsável por Sambandha Gyana. Eles são a Govinda, a deidade de Rupa Goswami, que é o Abhideya, é a prática devocional. E Gopinata, a deidade de Raghunatha Das Goswami, que é a meta última da vida para Prayojana. Então, Sambandha Tattva, Abhideya Tattva e Prayojana Tattva. Primeiro é Madana Mohan. Primeiro tem que ser Madana Mohan, Sambandha Gyana, Sambandha Tattva. Depois, Abhideya Tattva, Govinda. E então, o Prayojana Tattva, Gopinata. Sanatana Goswami, ele serviu Madana Mohan. Rupa Goswami serviu Govinda. E Madhu Panditi, ele serviu Gopinata. Eles serviram em Vrindavana. As três deidades estavam em Vrindavana. Ainda estão. Mas as originais não estão mais lá. As originais tiveram que ir para Mayapur, para Jaipur, porque os muçulmanos foram lá e queriam quebrar as deidades. Então os pujaris levaram as deidades para Jaipur. Quase todos os parsadas, os associados de Mahaprabhu, eles serviam às deidades.
Esta era a Sampradaya de Mahaprabhu. E Vaishnavas vivem em todos os lugares em Vrindavana. Você vê que atrás do local de Kalya, Dan Lila, está o Samadhi de Prabhudananda Sarasvati. Todos os Vaishnavas, eles estão lá em Govardhana e Vrindavana. No Radhakunda, ao Samadhi de Raghunatha Das Goswami. No Radha Damodar, ao Samadhi de Jiva Goswami. O Samadhi Bhugarba Goswami. O Samadhi de Rupa Goswami. Então, o Govinda, o Radha Damodar, o templo que fica ao lado do templo nosso lá em Vrindavana, ele tem lá o Samadhi de Jiva Goswami, Rupa Goswami e o outro devoto aqui, deixa-me ver o nome, Bhugarba Goswami. E assim Srila Maharaj termina essa parte da aula, ele fala Jai Srila Guru Maharaj Ki Jai. Então ele fala da necessidade de fazer o parikrama de Vrindavana, porque é muito auspicioso, mas como nós não conseguimos fazer ele, estamos aqui no Brasil, no caso, não conseguimos fazer sempre o parikrama, claro, poucos conseguem ir e no mês de Kartik fazer o parikrama lá em Vrindavana. Então, como que devemos fazer o parikrama? Em pensamento, na cabeça. Não há problema, disse Lachar Maharaj. Faça o parikrama em pensamento. E ele diz também, se você fizer o parikrama em Shri Tulasi Devi, todos os dias, 4 voltas, você está fazendo o parikrama em Govardhana. É igual, espiritualmente é a mesma coisa. Você fazer o parikrama em Tulasi Devi. Por isso, Srila Maharaj falou já em aulas anteriores que todo devoto tem que ter Tulasi Devi em casa. São poucos os devotos aqui de São Paulo que têm Tulasi Devi em casa. Praticamente nenhum. Praticamente nenhum devoto tem Tulasi Devi em casa. Por que isso? Se o Guru está falando que nós temos que ter. É necessário você ter uma deidade em casa. E Tulasi Devi é deidade. Você levanta de manhã, presta reverência para ela. Você joga um pouquinho de água nela. Não muito, porque senão você vai afogar ela, como disse lá Lachar Maharaj. Joga um pouquinho de água nela. Cante para ela, faça o parikrama. Se você não teve tempo de cantar, acende incenso para ela. Se você não teve tempo nem de acender incenso, nem de cantar, pelo menos preste reverência. Aí vai trabalhar. Quando voltar do trabalho, preste reverência de novo para ela. Aí sim você vai ter tempo de fazer parikrama. Quanto tempo leva o parikrama? 3, 4, 5 minutos. Coloque uma flor em Tulasi Devi. Faça o puja para ela. Todo devoto tem que ter Tulasi Devi em casa. E veja só o benefício de fazer o parikrama em Shri Tulasi Devi. É igual fazer o parikrama de Govardhana, da colina de Govardhana. Extremamente auspicioso isso. Extremamente auspicioso fazer o parikrama de Tulasi Devi todos os dias. Srila Maharaj falou, quem pode faz de manhã e à noite. 4 voltas cantando a canção que cantamos todos os dias, glorificando Tulasi Devi. Então, o parikrama é importante. Nós não estamos em Vrindavana, mas podemos fazer o parikrama em pensamento. Vamos ler, então, o outro subtítulo aqui da aula. Agora, a aula de agora, o subtítulo é O Caráter de um Sadhu. O Sadhu é uma pessoa sábia, um santo. Qual o caráter dele?
Vamos ler agora aqui. É a aula do dia 18 de dezembro de 2010, de Silacharya Maharaj. Ele começa falando assim: um sadhu deve ser humilde, tolerante e honrar os outros, honrar a todos. Um sadhu, ele é humilde e tolerante e ele honra a todos. O sadhu não perturba o ambiente. O sadhu é uma pessoa que ele não vai incomodar ninguém. Ele é humilde, tolerante e honra a todos. Sem querer para si mesmo honra. E aí tem o verso aqui, muito conhecido, né? Que é o terceiro sloka do Sri Shastaka. O terceiro verso que Mahaprabhu escreveu. Dos 8 versos que ele escreveu, esse é o mais importante, é o terceiro. Srila Govinda Maharaj falou, esse é o verso mais importante que Mahaprabhu escreveu. Somente 8 ele escreveu, Deus escreveu somente 8 versos, esse é o mais importante. Trinadapi sunichena tarorapi sahisnuna amanina manadena kirtanya sadahari. Você não precisa decorar em sânscrito, mas seria bom se decorasse. Mas você tem que saber o que é que está sendo dito aí no seu idioma, no idioma que você fala. Se você for mais humilde que uma folha de grama, se você for mais tolerante que uma árvore, se você der honra para todos, respeito, sem querer para si mesmo, você está qualificado a cantar os santos nomes de Krishna ininterruptamente. Essas são as 4 qualidades da alma. Nós temos que adquirir essas qualidades. E como que nós vamos poder adquirir essas qualidades? Fazendo serviço devocional. As qualidades, essas 4, não virão, exceto com o serviço devocional. Então nós temos que servir, seguir o que o Guru fala, as orientações do Guru genuíno. E aí, gradativamente, você vai se tornando mais humilde, mais tolerante. Você vai dar honra para aquele que não te respeita. Esse é o reservatório, Srila Govinda Maharaj falou. Se você tiver essas 4 qualidades, é o reservatório para você receber Krishna Prema, amor puro por Deus. Se você não tem essas 4 qualidades, você não tem um reservatório apropriado. Então, você recebendo essas 4 qualidades através do serviço devocional, você vai cantar ininterruptamente o santo nome, o tempo todo. Mahaprabhu uma vez entrou no banheiro e um devoto estava com ele e Mahaprabhu mordeu a sua língua. Mahaprabhu mordeu a própria língua. E o devoto falou, o que está fazendo, Prabhu? Ele falou, estou mordendo minha língua, porque ela não para de cantar os nomes de Krishna. E o devoto falou para ele, mas você não precisa morder a língua, você pode cantar no banheiro. É claro que Mahaprabhu sabia disso. Mahaprabhu, o próprio Deus, ele que trouxe o santo nome para nós, na era de Kali. Mas é tudo um lila. E aí ele passou o nome desse devoto, ele mudou o nome do devoto. Ele acabou mudando o nome do devoto. Então, veja só, aquele que é mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que a árvore, que dá honra para todos sem querer para si mesmo, ele está qualificado. Ele está qualificado a cantar o santo nome o dia todo, ininterruptamente. Nós não estamos qualificados. Experimente fazer isso, o que eu vou falar agora. Eu já falei várias vezes, mas nunca é demais falar. Pegue um dia que você fala, amanhã não vou fazer nada, não tenho trabalho material, não tenho nada para fazer, não vou ter que cuidar do meu filho, do cachorro, de nada. Amanhã estou o dia inteiro tranquilo. Experimente levantar, começa a cantar o santo nome e você fala, hoje eu vou ficar o dia inteiro cantando o santo nome, Mahamantra Hare Krishna. Eu garanto que você não vai conseguir. Eu tenho certeza, eu aposto que você não vai conseguir cantar o dia inteiro o santo nome. Porque nós não temos essas 4 qualidades. Somente quem é mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que a árvore, que dá honra para todos sem querer para si mesmo, ele sim está qualificado a cantar o dia inteiro. Nós não.
Experimente, se você não acredita no que eu estou falando, experimente. Experimente fazer você um dia. Programe, planeje a mente, né? Tem algumas filosofias ou alguns cientistas que falam, não, você tem que planejar sua mente para executar aquilo. Faça a programação, programe sua mente. Tal dia eu vou cantar o dia inteiro o Santo Nome, o Mahamantra. Não vai conseguir, eu garanto, eu aposto com você. Não vai conseguir cantar o dia inteiro. Então nós temos que ser humildes, tolerantes, dar honra para aquele que não honra a gente, para todos. Continuando aqui o que Sivacharya Maharaj estava falando, certa vez um sábio, ele estava sentado na margem do Ganges e ele viu que um escorpião estava indo em direção ao Ganges. O escorpião ia entrar no rio, onde certamente morreria. O escorpião, entrando no Ganges, provavelmente iria morrer. Ele pegou o escorpião e o guardou em um lugar seguro. Ele tirou o escorpião de lá e colocou o escorpião num lugar seguro. Enquanto fazia isso, o escorpião o picou. Logo, ele começou a se mover novamente em direção ao Ganges. Então, o escorpião, ele pegou o escorpião para tirar ele, que estava indo rumo ao Ganges. O devoto tirou ele, o sadhu tirou, ele foi lá, picou o sadhu e voltou a caminho do Ganges. O escorpião estava novamente indo para o Ganges. Então o sadhu pegou e guardou o escorpião novamente num lugar seguro. Repetiu muitas vezes, talvez 10 ou 12 vezes, esse ato. E toda vez que o sadhu o fazia, o escorpião o picava. Um homem vendo isso, ele pensou, o que está acontecendo aí? Este sadhu é louco? O que ele está fazendo? Ele veio até o sadhu e perguntou-lhe, ó sadhu, o que você está fazendo? Você perdeu a cabeça? Você salvou esse inseto? Na verdade, aqui a tradução está errada, né? Um aracnídeo. Você salvou esse aracnídeo, o escorpião, da morte. Ele picou você, mas ainda assim, de novo e de novo, você continuou salvando-o. O que é isso? Perguntou o homem. O sadhu respondeu ao homem, o meu caráter é proteger aqueles que estão seguindo o caminho errado. Então veja só, o meu caráter é proteger aqueles que estão seguindo o caminho errado. Por que eu devo mudar o meu caráter se este escorpião não pode mudar o seu caráter? E aí Sivacharya Maharaj fala, é preciso ter essa qualidade. Alguém pode fazer algo errado, mas ainda assim nós devemos corrigi-lo. Nós temos sempre que corrigir todos. Se você sabe mais do que o outro, se você sabe que o outro está fazendo errado, corrija ele. Esse exemplo do escorpião é muito bom. O sadhu tirou ele 10, 12 vezes do caminho errado, ele ia para o Ganges, ia se afogar. Mesmo sendo picado pelo escorpião, o sadhu continuou a fazer isso. O nosso caráter tem que ser igual. Sempre tirar aquele que está indo para o caminho errado. Sempre tentar corrigir aquele que está indo para o caminho errado. Também ouvi outra história, disse Sivacharya Maharaj. Havia um sábio
que ia todos os dias banhar-se no Ganges, depois do Mangal Arati, do Arati da manhã. Uma vez, quando o sadhu terminou o seu banho, um menino, talvez travesso daquela região, ele jogou esterco de vaca nesse sadhu. O sadhu, ele teve que tomar banho novamente. Quando ele terminou de se banhar pela segunda vez, o menino jogou um pouco de lama nele. E o sadhu teve que se banhar novamente. Vez após vez, uma vez após a outra, o menino, ele continuava perturbando o sadhu. Jogava fezes nele, de cachorro, de macaco, ou mesmo de homem. E todas as vezes, o sadhu ia tomar banho, de novo e de novo. O menino pôde ver que o sadhu não disse nada. Ele apenas, silenciosamente, ia tomar banho novamente. Então, finalmente, o menino gritou para ele, para o sadhu: mas por quê? Por que você não está ficando com raiva de mim? Por que você não está me dizendo nada? Eu te perturbei tantas vezes, mas você só vai tomar banho de novo e de novo. Você não me perturbou. Na verdade, você me fez bem, diz o sadhu. O quê? Respondeu o garoto. Todos os dias eu tomo banho apenas uma vez, mas hoje eu tive que tomar banho 10 vezes. Hoje, em um dia somente, eu recebi 10 vezes mais sukriti. Este é o meu benefício. Então, veja só o olhar do sadhu. Você pode ver, disse Srivacharya Maharaj, este é um exemplo de tolerância. Então, o sadhu, o menino jogava fezes nele, sujava ele tomava outro banho. E aí sujava ele, tomava outro banho. 10 vezes o menino fez isso com o sadhu. Se fosse com nós, qualquer um que está assistindo aí, qualquer um, ia lá e ia bater na criança, sei lá. Ia tomar uma atitude. O sadhu não falou nada. Ele somente ia para lá, tomava banho e voltava. E novamente o menino sujava ele. E aí quando o menino perguntou para ele, ele falou: normalmente eu tomo só um banho, hoje eu tomei 10. Você me propiciou tomar 10 banhos, então sempre tem um lado bom em tudo. Você pode ter o olhar de mosca ou você pode ter o olhar de abelha. O sadhu, ele tem sempre o olhar de abelha. Ele viu o lado bom do garoto jogar fezes nele. Sujar ele com fezes de porco, de cachorro, de ser humano. Ele viu o lado bom. E qual era o lado bom? Ele falou: estou tomando banho no Ganges 10 vezes hoje. Ganhei muito mais do que tomar um banho só. Então, esse é o caráter do sadhu: ser tolerante, ser humilde, dar honra para aquele que não te honra. Claro, tem outras coisas que um sadhu faz. Ele não vai fazer fofoca de ninguém. O sadhu não faz fofoca. O sadhu não fala mal de devotos. Um sábio, um santo, ele não fala mal de ninguém. Além de ser humilde e tolerante e dar honra a todos sem querer em troca. Esse é o caráter de uma pessoa santa, uma pessoa sábia. Nós estamos muito longe disso. Todos nós estamos muito longe disso. Pelo menos eu estou muito longe
de ser um sadhu, de ser um santo. Mas nós temos que gradativamente praticar a consciência de Krishna de acordo com o que o Guru orienta, para nós sermos mais humildes, mais tolerantes, dar honra a todos sem querer em troca. E aí, gradativamente, vamos sendo qualificados para cantar cada vez mais o santo nome. Porque a maioria não canta 16 voltas por dia na japamala como o Guru manda. Porque não é falta de tempo, é falta de sukriti, é falta de fortuna espiritual. Nós não cantamos todos os dias 16 voltas na japamala porque é falta de mérito espiritual. Nós não cantamos as canções de manhã à noite que o Guru manda todos os dias porque é falta de mérito espiritual. Nós comemos boga, nós comemos a comida que não é oferecida no altar porque não temos o mérito espiritual adequado. Toda vez que você come boga, você, além de não ter o mérito espiritual adequado para honrar praçada, você, na verdade, está se afundando cada vez mais, produzindo mais e mais e mais karma, em vez de ganhar fortuna espiritual honrando praçada. Então, nós não fazemos o serviço adequado a Deus, não fazemos o que o Guru orienta, porque não temos o mérito suficiente. Mas podemos conseguir. É só começar a servir, o mérito vai aumentando, dia após dia. Dia após dia o mérito vai aumentando. Dia após dia você vai adquirindo sukriti. E sukriti mais sukriti. E aonde vai levar isso? Vai levar ao avanço espiritual. Vamos ler outra aula aqui? Continuidade. Desapego adequado é o subtítulo da aula. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Deixe-me ver aqui se alguém comentou algo. Por enquanto, não, nenhum comentário. Somente Dandavat Pranam, boa noite. Nenhuma pergunta também até agora. Então, vamos continuar a leitura aqui. Ainda temos algum tempo para ler. É um outro subtítulo, então, desapego adequado. O desapego tem que ser adequado. Não desapegar de qualquer coisa. Desapego do desfrute dos sentidos. Desapego adequado. É uma aula de Srila Bhakti-Nirmal Acharyadeva Goswami Maharaj, no dia 19 de dezembro de 2010. Então, ele começa falando um verso aqui que diz assim: toda a glória a Sri Rupa, Sanatana, Raghunatha Bhatta, Sri Jiva Gopala Bhatta e Raghunatha Das. O outro verso fala assim: eu ofereço a minha reverência a esses 6 Goswamis de Vrindavana. Fazendo isso, todos os obstáculos eles são destruídos e todos os desejos são realizados. Então, veja só como é importante esse verso aqui. Ofereço as minhas reverências a esses 6 Goswamis de Vrindavana. Isso daqui nós temos que saber quem são os 6 Goswamis de Vrindavana. Rupa Sanatana, Raghunatha Dasa, Raghunatha Bhatta, Goswami, Gopal Bhatta Goswami e Jiva Goswami. Então, eu ofereço as minhas reverências a esses 6 Goswamis de Vrindavana. Fazendo isso todos os dias, os obstáculos, eles são destruídos.
Quais são os obstáculos? Da vida material? Não. Não tem nada a ver com a vida material. O obstáculo da vida material é o teu karma, é o meu karma. Os obstáculos aqui é da vida devocional. Porque você praticando a vida devocional adequada, sempre virão obstáculos. Aquele que pratica a vida devocional corretamente terá sempre obstáculos. Mais e mais e mais obstáculos. Então, você falando os nomes dos Goswamis de Vrindavana, oferecendo reverências a eles, todos os obstáculos devocionais, eles são destruídos. E todos os desejos são realizados. Mahaprabhu perguntou a Swarupa Damodar e Ramananda Roy uma vez sobre Shilarupa Goswami. Como é possível que um menino tão pequeno ele saiba tanto? Como ele pode entender essas coisas? Swarupa Damodar e Ramananda Roy, eles responderam: pela misericórdia do Senhor Supremo, pode-se saber tudo. Essa misericórdia vem do alto e é um poder transcendental. Então, como que Rupa Goswami sabia tanto e tão novo? Mahaprabhu perguntou. Swarupa Damodar e Ramananda Roy, que são os associados mais próximos de Mahaprabhu, eles falaram: o conhecimento vem de cima, do mundo transcendental, ele descende. O conhecimento, foi perguntado isso aqui pelo Vrajaraja Prabhu outro dia, no domingo, né, que ele veio no programa, ele perguntou se nós precisamos estudar para ter o conhecimento. Não, não é necessário. O conhecimento descende do mundo transcendental. Não adianta você ler livros, estudar escrituras. Se você não faz o serviço devocional, você não vai receber a Minaya. A verdade é chamada Aminaya, a verdade que descende do mundo transcendental. Então, vem do mundo transcendental a Minaya, mas vem para quem? Para aquele que tem o Sukriti, para aquele que está servindo. Quanto mais você serve, mais a Minaya virá. Mas tem um porém também. Mahaprabhu só vai te dar a Minaya, a verdade, se você distribuir a verdade. Se você quiser a verdade somente para você, esconder dos outros, Mahaprabhu não vai dar. Deus não dá a verdade para ninguém que vai querer só para si. Por que Deus dá a verdade para a pessoa, Minaya? Para você distribuir para todos. Quanto mais você distribui, mais Deus vai te dar a verdade. Quanto mais você pregar, mais Deus vai te dar a verdade. Nunca vai faltar verdade. Não é como você ter 1 quilo de arroz ou 10 quilos de arroz, você dá um pouquinho para cada um, você vai ficar sem. Não, é o contrário. Silacharya Maharaj já falou, é o contrário. Quanto mais você prega, mais verdade vem. Você distribui um pouco de verdade, mais verdade vem. E quanto mais você distribui, mais verdade vem. Então, a Minaya, a verdade, ela vem do mundo transcendental. A rendição adequada, a rendição correta, vai te fazer, sim, a Minaya descender. Porque não adianta ficar estudando livros, ler o Srimad Bhagavatam, ler o Chaitanya Charitamrita, o Chaitanya Bhagavata, o Suprema Vivarta, os Vedas, os Puranas, os Upanishads, o Vedanta Darshana, o Mahabharata, o Ramayana. Não, olha só a quantidade de livros. Em uma vida você não consegue ler tudo isso. E não adianta nada se você não fizer o serviço devocional. Fica somente no intelecto. Srila Siddhartha Maharaj falou, o conteúdo é a Bhakti Yoga, a devoção a Deus. O conteúdo é você servir Deus. Agora, o supérfluo que fica em volta do conteúdo, esse é o conhecimento, Dhyana. Nosso caminho não é Dhyana Yoga, nosso caminho é Bhakti Yoga, devoção a Deus. Se você serve Deus, a verdade vem. Se você somente ler, a verdade não virá. Você ficará somente com a verdade no cérebro. Você pode até dar aulas,
sabe os slokas de cor, você sabe todo o Siddhanta, mas a sua vida você não põe em prática o que você sabe. Na sua vida você não coloca em prática. Por quê? Porque você não serve corretamente. Então, não é que a verdade descendeu para a tua alma. Você leu e você gravou na memória, no intelecto. Mas a verdade só descende para aquele que serve de acordo com o que o Guru manda você fazer. Aquele que serve sob a guia do Guru. Senão a Vinaya não descende. A verdade não descende para nós. E a renúncia correta é justamente essa. Renunciar aos desejos materiais, mas servindo Deus. Não adianta somente renunciar. Como diz a renúncia do macaco. O macaco renuncia a várias coisas, mas ele não serve Deus. Então não tem nenhum benefício nisso. A renúncia, somente renúncia, não te dá nenhum benefício espiritual. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Por enquanto não, ninguém fez nenhuma pergunta. Vamos cantar então o Nama Sankirtan, mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Enquanto a gente canta, a pessoa pode escrever e no final eu leio o comentário ou a pergunta. Então vamos lá cantar Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Hare Nam Krishna Jadavaya Namah 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Hari Govinda Madana Mohan Hari Govinda Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Vignana Savista Pura Jai Vignana Savista Pura Jai Gosai Jai Tarada Jai Gosai Jai Tarada Hari
Shri Guru Vaishnava Padre Bhajai Nama. Shri Guru Vaishnava Padre Vamos ver quem está participando conosco aqui hoje da live. Nós temos aqui hoje conosco a Malini Devidasi, de Araraquara, a Vishaka Devidasi, da Costa Rica, e Vishan Krishna Prabhu, do Mato Grosso do Sul, Madan Lau, eu não sei de onde é, mas enfim, agradeço também a sua presença aqui, participando conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Annapurna Devidasi, lá da Noruega, brasileira que mora na Noruega. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã, às 7 horas da manhã aqui no Brasil, com o Mangalarati, e às 8 horas da manhã continuaremos a leitura da aula de Silachara Maharaj. Eu vou ver se tem mais alguém que participou da live ou outro aparelho que está filmando, às vezes aparece mais alguém. Então, Dandavat Pranam, até amanhã.
Silva também conosco aqui. Somente eles. Então, uma boa noite.